Olá, bom dia, pessoal. Terceiro ano lá. Enfim, hoje, sexta-feira, dia legal, né? Olha o dia lindo que tá fazendo lá fora. Acorda os meninos, acorda os meninos. Enfim, a gente vai fazer aqui a correção dos exercícios, tá? Apostila, tá bom? Página 146, tá bom? Vou colocar aqui, digitar. Correção dos exercícios, página 146. 146. Correção. Correção dos exercícios. Ei, Deus amado. Oh, God, o que está acontecendo? Página 146. Beleza? A gente depois já vai dar andamento ao conteúdo de vocês. Beleza? Página 146. A gente vai fazer a correção dos exercícios. Tá? Foram propostos em sala de aula. Tá bom? Cara, pessoal, só relembrando, na aula passada a gente falou da sistema endócrino, de novo, sistema endócrino. Depois eu vou dar uma repassada nesse sistema endócrino, tá? Novamente, falar dos processos de feedback positivo e negativo relacionado à insulina e glucagon, são dois hormônios que caem bastante em provas, tá bom? Então, só relembrando esse conceito, tá? Insulina e glucagon. Então, na página 144, tem uma tabelinha bem legal que fala a respeito desses processos, feedback positivo e negativo, em termos de insulina e glucagon. Diminui os níveis de glicose sanguínea, isso é o caso da insulina, e o glucagon aumenta. Então, no processo de diabetes, novamente, processo de diabetes, a pessoa ela deixa de produzir a proteína insulina e continua produzindo a proteína glucagon, aumentando os níveis de açúcar no sangue. Aí tem um processo que ocorre de vias, né? Acúmulo de líquido no organismo, que vai envolver a DH, enfim. Tá? Então, a gente tem que observar tal fato também. Ok? Então, tem um feedback bem bacana. Na página 145, tem a situação da estimula a hidrólise do glicogênio, tem uma imagem bem bacana, tá? A relação do pâncreas no processo de produção da insulina e do glucagon, em termos de glicogênese, tá? Da quebra da molécula e etc, tá? Então, depois vocês dêem uma olhada, dou uma dica para vocês fazerem, por exemplo, a leitura dessa aula, tá? A gente vai fazer a correção desses exercícios e tem uns exercícios extras também nessa aula, bem legais, tá bom? De novo, tem os exercícios extras dessa aula para vocês estarem fazendo. Eu fazer a correção dos exercícios em sala. Depois, exercício extra, a gente corrige junto com a da próxima aula, ok? Novamente, vamos lá. Exercício 1. Considerando as relações entre as glândulas hipófise e tireoide, há uma realimentação negativa. É correto afirmar, resposta certa é a B, a produção do hormônio estimulador da tireoide é o TSH. Pela hipófise, estimula a produção da tiroxina e a tirosina e inibe a produção... Bom dia, professor. Bom dia, Nathalie. Professor, agora essas câmeras estão ligando, né? Então, tem uma coisinha para te fazer. Vão acompanhar a aula comigo, mas só que essa aula agora é a do terceiro. Deixa eu falar o porquê que é do terceiro. Hoje... não vai me dizer que mudou isso, professor. Então, hoje vai ter um passeio do zoológico. Daí eu vou no passeio do zoológico e foi mandado um clipe escola para vocês assistir a aula gravada. Eu vou ver esse treco agora, porque eu tenho certeza que não mandaram nada. Não, observe aí. Eu estou aguardando você. Peraí, professor. O que está acontecendo? Tá tossindo demais, Nathalie. Aí. Voltei. Tá tudo bem? Você tá tossindo muito hoje, viu? Gripada, professor. Nem fala disso, né? Minha esposa tá passando por dificuldade em casa também. Tá muito gripada lá. Vixe.
perdeu o paladar e etc, né? Enfim. Agora, não, postaram literalmente 7h10, em virtude do passeio virtual enviado no comunicado número 27, as aulas do professor Rogério de hoje serão gravadas e postadas no portal do colégio. Eu vou avisar para o pessoal que fica mais fácil. Dá um toque no WhatsApp aí dos demais. A aula de vocês eu postei agora há pouco, né? Enfim. A gente falou sobre o Lamarck, etc, né? Na aula. Mas foi mandado agora? Eu achei que tinha mandado ontem. 7h10 da manhã para você. Antes você estava tendo aula com quem? Tava tendo aula com o Claudemir. Ah, tá. Poderia ter invertido. Eu poderia estar dando aula para vocês nesse momento, depois que o Ademir. Mas, enfim, não aconteceu, né? Enfim. Pois é. Quer que eu chame o pessoal para entrar na aula, professor? Você quer que chame a galera para entrar na aula? Então, essa aula eu tô gravando pro terceiro, né? Você tá na aula do terceiro agora. Eu tô falando com você, tá sendo gravado agora, e tô na aula do terceiro. Eu tô fazendo a correção dos exercícios de sala com eles. Perdão, professor. Eu vou sair então aqui, professor. Desculpa, eu não sabia. Por que postaram esse negócio? Eu não vi. Perdão mesmo, professor. Não, fique em paz, mas essa tosse aí não pode se prolongar, não. Você tem que tomar conta disso daí. Entendo. Enfim. Desculpa, professor. Vou sair daqui da aula para o senhor terminar. Desculpa aí, você não estava ciente, né? Tá certo, professor. Avisa o pessoal. Não sei se daqui a pouco entra o Luigi aí, né? Não, eu sei que ele vai entrar, né? Tem que ver se avisaram no outro primeiro ano, né? Tá, é porque a galera não tá sabendo, né? A Sara mandou o negócio aqui, o pessoal já tá ciente. Tá, beleza. Ó, assiste a aula lá, já tá postada a aula de vocês. Tá certo, professor. Tchau. Bom, tchau, abraço. Bom final de semana. Professor. Então, continuando, pessoal, aqui no exercício 1 da página 146. Desculpa aí que a Nathalie entrou, tá bom? Mas está no andamento. Página 146, exercício 1. Considerando que nas relações entre as glândulas hipófise e tireoide há uma realimentação negativa, é correto afirmar que, resposta certa é a B, a produção do hormônio estimula a tireoide, TSH, e pela hipófise estimula a produção da tiroxina e produção inibe a produção de TSH. Resposta certa é a B. Resposta B. Beleza? Número 1, resposta B. O controle da taxa de glicose do sangue é feito por dois hormônios, insulina e glucagon. De novo, insulina e glucagon. Ok? Vamos lá. Sobre esses hormônios é correto afirmar. Resposta certa é a C. Ambos são produzidos pelo pâncreas, mas provocam efeitos opostos. A insulina provoca a diminuição dos níveis de glicose e o glucagon aumenta os níveis de glicose. Ok? Resposta certa é a C. Beleza? Continuando aí. Tem o exercício 3. Exercício 3. Assinar a alternativa associada corretamente a glândula endócrina, um dos seus respectivos hormônios, e o principal problema causado pela essa deficiência. Então, endócrina para dentro, de novo, substâncias produzidas para dentro, endócrina, dentro, exócrina para fora, beleza? Exemplo de endócrina, eu tenho fígado, eu tenho, enfim, tireoide e endócrina, tá? Então, nesse caso aqui, a resposta certa é a B. Pâncreas secreta insulina, cuja deficiência causa diabetes. Beleza? A resposta certa é a B. 3, resposta B. Beleza? 1 é B, 2 é C e 3 é B novamente, tá? Essa é a sequência dos exercícios dessa página, ok? Tem uma tarefa mínima para ser feita, de novo, tem uma tarefa mínima para ser feita sobre esse conteúdo, tá? Da página 147, tá? Vou colocar aqui, ó. Página 147, tá?
Pois vocês façam essa tarefa, Fabiana. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Você tá bem? Tô bem, o senhor tá bem? Tô ótimo. Só que a Que gente bom. tá com um pequeno problema aí agora. Então, hoje só eu entrei na aula? Então, você chegou a olhar aí no grupo do WhatsApp da sua sala? Vai ter o passeio? Hoje vai ter um passeio, né? Daí eu fui escalado para esse passeio Sim. na qualidade de biólogo, né? Daí vou lá junto com os demais, etc. Então, o senhor falou que ia fazer, né? É. E a aula de vocês foi gravada hoje. Eu gravei já hoje. Hoje cedo. Já foi. Ah, tá. Achei que ia ser ao vivo. Então, a aula de vocês foi postada agora há pouco no Coma. Postei agorinha há pouco. Da hora. Daí a gente vai estar no zoológico à tarde. Por isso que a gente vai sair daqui a pouco. É para sair às 9h30, né? Para ir pro zoológico. Sim. Aham. Que legal, professor. Tá? Daí se vocês puderem acompanhar à tarde, né? À tarde vai ter a transmissão ao vivo de lá do zoológico. Sim, eu vou ver, com certeza. Tá bom? Outro porém, né? A Ana Carolina tá aí também, né? Luigi tá entrando, enfim, tá entrando todo mundo aí agora. Observar o fato de que o conteúdo que foi colocado hoje foi a Lei de Lamarck, aula 39. Lei de Lamarck, aula 39. Então, entra lá agora no portal, a aula já tá lá. Só clicar e assistir a aula de hoje. Tudo bem? Bom dia, prof. Bom dia, Luiz. Então, a aula de vocês... Tudo bem, prof? Tudo. Então, hoje vai ter o passeio dos zoológicos, Luiz. Daí eu vi lá, prof. Participa, hein, prof? Então, mas a aula de vocês... Só me passa a rua que eu vou aí, prof. Aí levo um cafezinho, um pão. Pode ser? Pode, mas a aula de vocês já foi postada agora. A aula de vocês já está no Coma, a aula do primeiro ano. Essa aula que eu estou dando aula agora é do terceiro ano. Boa, professor. Tudo bem, prof. Relaxa. A gente assiste, vai. A gente vai evoluir, prof. Relaxa. Então, vai lá no portal lá agora, né? E assiste a aula de vocês. Foi gravada agora há pouco. Tá bom? Eu peço perdão, né, de novo, por não ter dado aula ao vivo para vocês. Aí na segunda-feira... Relaxa, prof. Você é ser humano, né? Todo mundo erra. Eu mesmo erro várias vezes na vida, prof. Mas reclama. Mas é a vida, né, prof? Então, mas se você quiser acompanhar a aula do terceiro aí, para mim eu acho até legal, porque eu vou falar para alguém, né? Eu não tava Então falando para acompanha, ninguém. prof, porque você é um bom biólogo, né? Meu pai é biólogo, né, prof? Já falei para o senhor, né? Tá bom, Fabiana? Se você quiser acompanhar a aula do terceiro, não tem ninguém assistindo do terceiro. Tá bem. Então, é porque eu não sei se colocaram no Clipe Escola que não ia ter a sua aula. Eu acho que não colocaram não, professor. Não? Ó, eu vou tratar de um assunto com o terceiro ano. Se vocês quiserem acompanhar, é só acompanhar. E agora a gente vai falar sobre o sistema reprodutor. Tudo bem? Tudo bem, prof. Ô, prof, deixa eu perguntar mais só uma coisa só. A gente acompanha. Ô, Pro, onde é que vai passar ao vivo que você falou? Eu ia falar isso, Então, o zoológico lá. Do zoológico. Então, o zoológico, não sei se vai ser no YouTube ou se vai ser no Facebook. Lá no Clipe Escola tá falando que vai ser no Clipe Escola. Eles vão lançar um link ao meio-dia. Tá certo, então acho que vai ser por lá mesmo. Tá? Esse link bem provável para encaminhar vocês ou para o YouTube ou para o Facebook. Né? Porque eu não sei como funciona essa parte de transmissão ao vivo, via Facebook ou via o YouTube. Enfim. Então, ó, vou falar como se vocês fossem o terceiro, tá? Só acompanhando, tá? Então, pessoal, o terceiro A viu a parte do sistema endócrino. O sistema endócrino envolve toda a liberação dos hormônios. Então, a parte hormonal, ela é muito lenta. O feedback é lento. Então, a resposta é mais lenta. O sistema nervoso, que é o tecido nervoso, que o pessoal... Pessoal, vocês do primeiro ano viram as partes da fisiologia dos tecidos nervosos, né? A parte do feedback ela é mais rápida, tem o processo de sinapse. A sinapse ela é muito mais rápida, é processo químico. Quando eu falo hormônio, o hormônio é lento, a resposta ela é lenta. No entanto, você tem a parte do desenvolvimento hormonal, que é um pouco mais
demorada e etc. E na parte do sistema reprodutor, né, que envolve a produção desses hormônios, novamente, o processo de reprodução visa a viabilização desses hormônios. E o sistema reprodutor feminino, que é o primeiro que vai ser colocado aqui, página 249, ele vai focar a liberação desses hormônios. Então, anteriormente, eu falei a respeito de 2 hormônios que são liberados pela glândula mestra. A glândula mestra é a hipófise. Então, você tem 2 hormônios primordiais, o FSH, que é o caso que a gente vai falar do hormônio relacionado ao sistema reprodutor feminino, e a liberação de 2 hormônios fundamentais para o desenvolvimento do ovário, desenvolvimento do útero, desenvolvimento do ciclo menstrual, que é o estrógeno e progesterona. Hoje, Luigi, só desliga o som aí. Tá, continuando. Hoje, a Ana Carolina, do terceiro, ia falar com a gente a respeito de uma entrevista com uma médica, tem uma prima dela que é médica ginecologista, a gente ia fazer essa entrevista na sala hoje, né? Eu ia falar com ela a respeito, né, de a gente marcar um dia para essa entrevista, enfim, peço perdão, né, por não estar falando com vocês a respeito disso, mas ela provavelmente vai me chamar no particular para poder falar a respeito desse dia que a gente vinha marcar para essa entrevista com essa médica, para falar sobre ciclo menstrual, diferenças do ciclo menstrual de uma mulher para outra em termos de liberação de hormônio, ok? Então, vou continuar aqui. Ó. Para compreender melhor a reprodução, temos que primeiro conhecer o aparelho reprodutor feminino e o aparelho reprodutor masculino. A apostila de vocês só vai falar do feminino, mas a gente vai chegar a falar do masculino também, ok? Então, a gente vai ver aqui as partes. Sistema reprodutor, tá? Lembrando dos processos de desenvolvimento. Processo de desenvolvimento, menino, XY, menina, XX. De novo, menina, XX, menino, XY. As características dos órgãos. Ocorre o desenvolvimento, né, das características dos órgãos, de acordo com as semanas de gestação. Então, a partir da 8ª semana de gestação, eu tenho o desenvolvimento da característica secundária para o órgão masculino e para o órgão feminino. Então, se eu colocar em termos evolutivos, antes da 8ª semana para baixo, ou da 7ª semana para baixo, todos os organismos são iguais em termos de processo de desenvolvimento embrionário. Então, na 8ª semana para frente, vão começar a ter um dimorfismo. Tá? Então, no qual aí você tem o masculino, caracterizado pelo pênis, você tem a caracterização de todas as partes internas da mulher saindo para o meio externo. De novo, nada mais é do que o menino, uma menina, em termos de desenvolvimento embrionário. Então, as características masculinas que hoje se encontram nos homens, quem está aberto aí o áudio aí, João Paulo Fonseca. Ô, João Paulo, ó, dando um adendo para você estar entrando aí agora, essa aula que eu estou dando é do 3º ano, tá bom? A aula do 1º foi postada, ela tá lá no Coma. Tudo bom, João Paulo? É que assim, a gente foi adiantado, né, pô? Já passou de um direto do 1º do 2º, né, pro? Como o professor Legarde já fez isso, ele percebeu que a gente é muito esperto, né, pro? Então, sim, já adiantou. Então, continuando aqui, as características desse tal desenvolvimento embrionário vai se dar para o SRY. O SRY, que é herdado só para os homens. Os homens têm a função, no contexto reprodutivo, de dar a característica do dimorfismo sexual. Então, os homens só são homens graças aos pais. De novo, os meninos só são meninos graças ao pai. Porque é ele que vai dar a característica do SRY para a formação do órgão sexual. Tá? Então, em termos de característica, é essa. Tá? O SRY que vai caracterizar a partir da 8ª semana. Então, todos os órgãos da mulher vão sair para o meio externo. Então, você pega lá o saco escrotal. O saco escrotal nada mais é do que o útero envolvendo os 2 ovários. Ou seja, o saco escrotal nada mais é do que um útero que saiu para fora. Né? E as gônadas masculinas nada mais é do que um ovário que saiu para fora. Tá? Em termos de característica. Clitóris nada mais é do que um pênis que se desenvolveu. Então, em termos de desenvolvimento de características. Aqui, ó, aparelho reprodutor feminino. Cara, é importante salientar um fato, tá? Aqui toda a parte externa, a gente chama essa parte externa de vulva. De novo, parte externa chama de vulva. Na página 149 da apostila, que trata a respeito do sistema reprodutor feminino, não está caracterizando a parte externa. A gente visa a parte mais interna. Tá? Então, na parte externa, a gente tem a vulva,
que compreende o clitóris, uretra, grandes lábios, a abertura vaginal, o ímen e os pequenos lábios. Cara, de suma importância, o ímen. Ô, professor, mas por que de suma importância o ímen? O ímen é a virgindade. Mas virgindade no contexto de proteção. Agora, imagina só, se um bebê não tivesse esse ímen, a quantidade de infecções que ela ia ter, né? São várias. Mediante o fato de que você vai limpar uma criança hoje em dia, né? Acho que vocês já tiveram aí, por exemplo, esse contato direto, né, com crianças pequenas, etc. Imagina só se uma bebê não tivesse o ímen. As infecções seriam múltiplas em termos de canal vaginal. Canal vaginal, cara, você lembra disso? É um orifício. Esse orifício ele tem que ser úmido, em termos de que, imagina só, se ele não fosse úmido, ia ressecar aquilo tudo, né, em termos de concentrações bacterianas, né, corrimento. O corrimento da mulher, é necessário que a mulher tenha um corrimento. É normal ela ter um corrimento. Só que o corrimento com odor, corrimento com um purido, né, com uma característica diferente, né, que não seja transparente, aí você tem um aumento de uma flora bacteriana naquela região. Por vários fatores. Você tem a situação aí, por exemplo, da falta de higienização. Você tem, por exemplo, fatores que aumentam a proliferação de fungos, né? Então, a mulher ela tem que ter uma higienização constante nessa região. Então, é a mesma coisa da sua boca. A sua boca ela tem que ter uma higienização constante. Agora, imagina só, sua boca fechada o dia inteiro. Ele é um orifício, sua boca é um orifício, fechado o dia inteiro. Na hora que você for abrir, imagina o bafo que vai estar. É a mesma coisa do canal vaginal. O canal não é que, professor, mas vai abrir. Não, você tem que limpar, fazer higienização constante dessa região, para que diminua a flora bacteriana, para que você diminua esse purido e etc. Porque não ocorram problemas mais graves de infecções. Provavelmente, a maioria das infecções urinárias, eu falo das mulheres pelo fato de que é mais fácil uma mulher pegar uma infecção urinária do que um homem pegar uma infecção urinária. Né? Mas por quê, professor? Porque você tem lá o canal vaginal, você tem o uretra exposto com o canal vaginal. O homem já não. Você tem um uretra e já tem lá o pênis facilita a liberação da urina no contexto de infecção urinária. Você tem só o orifício lá na ponta. Então você vai diminuir esses processos de infecção urinária. Então é mais difícil um homem pegar uma infecção urinária do que uma mulher. A mulher é mais fácil nesse contexto, em termos de higienização, em termos de aumento dessas proliferações bacterianas, aumenta a proliferação de fungos nessa região. Então, o fungo gosta de umidade, tá? Então, é muito contexto. Outro, porém, virgindade. Cara, virgindade é esse ímen. A gente tem diversos tipos de ímen. Ímen complacente, ímen com terminações nervosas, mais terminações nervosas, ímen com mais vasos sanguíneos. Então, às vezes, fala assim, professor, na primeira relação sexual feminina, pode doer? Cara, vai variar. Vai variar de acordo com o tipo de ímen que a mulher tenha. Por isso que é necessário que faça um acompanhamento ginecológico. É necessário que tenha um acompanhamento ginecológico desde cedo. Para saber se essa mulher tem esse tipo de ímen. Professor, mas eu não gosto de ir no ginecologista. Cara, é necessário que você faça o acompanhamento ginecológico em termos de você acompanhar suas taxas hormonais. A gente citou há um tempo atrás, eu estava conversando com o pessoal do terceiro ano a respeito desse processo, né? Existem pessoas que têm taxas hormonais altas, taxas hormonais baixas, em termos de ciclo menstrual, pode ter, por exemplo, um problema nesse ciclo menstrual. Existem ciclos menstruais de 5 dias, tem ciclo menstrual de 3 dias, de 10 dias, então depende do ciclo menstrual de acordo com as taxas hormonais que a mulher tenha. Então, às vezes, tem situações a respeito de anticoncepcionais. É necessário que faça um acompanhamento de ginecologista para saber qual anticoncepcional certo para ser tomado. Mediante ao fato de que o anticoncepcional não é apenas para o contexto de evitar gravidez, no contexto também de regular as taxas hormonais, de regular a menstruação. Então, é importante você observar tal fato, né? Então, o aparelho reprodutor feminino, ele compreende nos órgãos, né, que são os 2 ovários, que eles começam a produzir o óvulo a partir do momento que a criança nasce. Então, a menina nasceu, ela começa a produzir óvulos. Só que o folículo ovariano vai ser liberado quando aumentar essas taxas de hormônio. Então, hoje em dia, diferente, Nicole. Nicole, graças a Deus você entrou. Nicole, você está bem? Oi, professor, eu tô bem. É que a galera do primeiro entrou aqui agora, enfim, eu tô falando do sistema reprodutor feminino, né?
Então, eu tenho até, o pessoal do primeiro até me perdoa nesse contexto, tá? Então, às vezes eu tenho até vergonha de falar e vocês não estão nessa linha ainda de raciocínio que nem o pessoal do terceiro, tá? Fabiana, tá tudo bem? Quer que eu Relaxa, chame o pro. resto do pessoal, professor? Tá. Então, se você puder chamar, Eu vou chamar. vocês estão em aula vaga lá agora, então eu tô dando, o pessoal do primeiro também está acompanhando, tá? Eu acho legal também essa interação entre vocês. Eu tô falando alguma coisa assim que tá constrangendo os demais do primeiro ano? Não, professor, Não, tá de boa. Não, professor, é uma coisa De boa. normal. Por que a gente vai ter vergonha disso? Não, é Costume. que como o terceiro está tratando desse assunto, né? Às vezes eu entro nessa linha, eu fico até meio com receio, né? Por isso, quando ela entrou, eu Não, falei, não pô, precisa ainda ter bem. vergonha, não. Todo mundo tem maturidade, consegue. Tá, beleza. Então, Costume. Professor, fica de boa. cara, qualquer dúvida, vocês dão um toque aí, né? Nesse contexto. Ah, professor, puxa, pô, tô com dúvida nesse assunto, eu tô aqui para tirar dúvida, tá? Então, como eu falei, né? Em termos de liberação do folículo ovariano. Então, o folículo ovariano, a mulher vai liberar a partir do momento que aumenta essas taxas de hormônio. Então, hoje em dia, esses aumentos de taxa de hormônio estão sendo cada vez mais precoces mediante a nossa alimentação. Então, essa quantidade de hormônios que a gente ingere em termos de consumir um alimento que seja a base de hormônios. Você pega, por exemplo, hoje um frango, né? Você vai comprar um frango no mercado, você vai comprar lá, por exemplo, um outro tipo de mercadoria, então aumenta essas taxas hormonais, fazendo com que esse hormônio, esse alimento, né, esse animal se desenvolva cada vez mais rápido. Tem uma influência negativa para o nosso corpo, somente nas mulheres. Mas por que, professor, nas mulheres? Porque as taxas hormonais, em termos menstruais, vão ser irregulares. Então, a mulher, hoje em dia, está menstruando cada vez mais cedo. Você pega as crianças menstruando com 10, com 11 anos. Tem uma filhinha de uma cunhada minha, enfim, ela começou a menstruar com 7 anos. Cara, eu observei essa característica na minha filha. Minha filha tem 6 anos. Eu comecei a observar pelinho nascendo embaixo do sovaco dela. Eu falei, caramba, por que está crescendo isso nesse momento? Por causa da alimentação. A nossa alimentação é desregulada no contexto hormonal. Então, é muito hormônio que a gente come em termos de fast food, em termos de comidas industrializadas que vão ter um processo negativo. Então, eu falei para a galera já um tempo atrás a respeito dessa situação. Existiam menarcas em períodos, né, no desenvolvimento sexual masculino e feminino. Então, você pega lá, por exemplo, uma menarca feminina em termos de primeira menstruação, né? Então, a primeira menstruação marcava a festa de 15 anos. Agora, professor, mas a festa de 15 anos, pô, é legal tal. Mas há muito tempo atrás, historicamente falando, era para marcar a primeira menstruação feminina, dizendo que a menina já estava apta a casar, já estava mocinha, enfim. Então, era feita essa festa para isso, né? Então, hoje em dia, como eu falei, as meninas estão menstruando, as meninas estão cada vez mais cedo, pelo fato da alimentação. A nossa alimentação está desregulada nesse contexto, tá bom? Então, ó, continuando. Então, tem as trompas, a trompa de falópode. Cara, trompa é popularmente conhecida como trompa, mas a gente chama ela de tuba uterina. De novo, tuba uterina, tá? Trompa popularmente falando. É importante eu salientar o que acontece nela? Sim, de fato. Na página 149, ela cita isso em termos de característica. A tuba uterina, que é a trompa de falópode, né, é ali que vai acontecer o processo de fecundação. Então, ocorreu a ejaculação dentro do canal vaginal, o espermatozoide vai sair daqui até chegar à tuba uterina, onde ocorre o processo de fecundação. Ocorre o processo de fecundação, a mulher está no período fértil, aí o óvulo vai descer, vai se alojar nas paredes do útero, ocorrendo o desenvolvimento ali naquela região. Beleza? É ali que vai ocorrer essa situação. Tá? Mas em qual momento que vai ocorrer essa situação? Aí a gente vai entrar no ciclo menstrual. Qual o momento que vai ocorrer? É de acordo com cada ciclo de cada mulher. Você tem lá, período menstrual. Vou voltar aqui. Tá? Período menstrual. Então, se eu colocar um ciclo de 7 dias, normalmente a gente coloca ciclo de 7 dias pelo fato de completar lá o ciclo de 28, tá? Então você pega lá 7 dias de menstruação. Terminou essa menstruação, você tem um tempo de latência. Esse tempo de latência, que é o que os caras utilizam no processo de tabelinha, o óvulo vai sair novo lá do ovário e vai chegar até a tuba uterina.
Esse tempo demora quanto? 7 dias. Depois desses 7 dias, ela entra no período fértil, porque o óvulo vai ficar lá. Beleza? Esperando. Terminou o período fértil, que são mais 7 dias, você tem outro período, que é o pré-menstrual, porque ela vai liberar esse óvulo. O óvulo vai sair. Então, são 4 ciclos de 7. Beleza? Então, representando lá 28 dias desse ciclo. Isso eu colocar no ciclo de 7. Só que eu coloco mais ou menos de acordo com o ciclo que eu tenho. Se a mulher tem um ciclo menstrual de 5 dias, aí eu vou diminuir esse tempo. Tá? Seja o tempo de menstruação, seja o tempo de latência, que o óvulo vai sair lá do ovário até chegar à tuboterina, seja o período fértil, seja o período pré-menstrual. Então, eu diminuo o ciclo. Como também, eu tenho um ciclo de 3 dias. Então, nesse ciclo de 3 dias, é a mesma situação. Então, eu vou diminuir essa quantidade de dias. Ok? Só que também tem um outro adendo a esse respeito. Vocês que estão no período de adolescência estão ainda com taxas de hormônios irregulares. Então, você tem todo esse contexto de alimentação, você tem todo esse contexto da fase que vocês estão vivendo, que é um período que envolve essas taxas de hormônios irregulares, né? Fala assim, pô, mas o adolescente é chato. Mas você tem as taxas de hormônios irregulares, né? Eu entendo determinados dias. Eu vou falar lá com fulana, tá braba. Enfim. Quantas e quantas vezes? Chegava lá na japonesa, tá tudo bem? Tá braba. Nicole, tá braba. Né? Enfim. Mentira, professor. Nossa, meu Nossa, Deus. professor, que mentira. Eu não sou brava. A Adriana, Eu sou uma braba. calminha, professor. Não, mas então, depende. É que são taxas de ciclo irregular. Ó, é o que prega aqui, tá o fato. Ó, voltando aqui para o reprodutor feminino, a escamação do endométrio, tá? Que é o que ocorre no processo menstrual. Menstruação. Cara, menstruação é tudo aquilo que a mulher teria para abrigar a criança. Como ela não vai abrigar a criança, ela vai eliminar para fora. Que são fluxos sanguíneos, taxas de hormônio, óvulo. Então, ela vai colocar tudo para fora, que é a menstruação. Professor, mas a menstruação tem sangue? Tem. Agora, é uma quantidade de sangue que seria necessário para ocorrer o processo de fecundação naquele momento. Se não ocorreu, ela vai eliminar, que é o fluxo menstrual. Beleza? Professor, mas dói, tá? Em termos de pré-menstruação, por quê? Porque vai ocorrer a descamação do endométrio. Dói. Beleza? Então, as cólicas doem. Tá? Professor, no contexto de ovulação também vai doer? Dói um pouco, mediante dependendo do local que vai ocorrer essa ovulação. Se a cólica se concentra mais para o lado esquerdo, você vai ter uma ovulação do seu ovário do lado esquerdo e vice-versa. Para o lado direito, vai ter uma ovulação do lado direito. Né? Mas, professor, mas eu tenho cólica dos dois lados. Aí, meu irmão, aí você vai ter gêmeos. Não, tô brincando. Tá? Esse aqui, o ciclo menstrual. Voltando aqui, ó, menstruação. Tá? Vamos colocar aí 7 dias, período de latência. Aí eu tenho o ciclo, período fértil. E depois, no finalzinho, eu tenho a pré-menstruação. Aqui não está colocando, tá bom? Então, é o que ocorre na situação do endométrio. Então, em termos de ovulação, tá? Aqui tem uma menstruação, né? Do primeiro dia de menstruação até o último dia de menstruação. A duração dessa menstruação, que pode variar de 3 a 7 dias, dependendo do tipo da mulher. Dependendo desse tempo de menstruação. Né? E no 14º dia é o período fértil, que ocorre a ovulação. Tá? E assim vai. Então, depende do ciclo que eu tenho. Então, Nicole, depois... Carolina, japonesa, você tá bem? Japonesa? Tudo bem, pro, e você? Então, dando um adendo, né, o pessoal do terceiro que está entrando, né, a Nicole já deve ter comentado com os demais do grupo, né, hoje vai ter a gravação lá no zoológico, daí, infelizmente, eu vou estar junto com o pessoal lá, né, daí a aula de vocês está sendo gravada agora para colocar, então dá um toque para os demais, né, Xandinho, né, a Luana, que gosta de assistir aula gravada, enfim, ela vai ficar brava comigo, mas enfim, depois a aula vai estar lá postada, tudo bem? Então, daqui a pouco ela Tá bom, pro, a gente avisa. Então, outro adendo também, eu fiz a correção dos exercícios de sala da página 146. Depois vocês peguem na gravação, tá bom? Então, página 146 tem os exercícios que foram colocados aqui, tá? Depois vocês façam a correção. Tem os exercícios extras também dessa aula, página 147, página 148, vocês façam esses exercícios extras, ok?
Então, ó, continuando aqui o que a gente estava falando a respeito do ciclo menstrual. Eis aqui o ciclo em termos de ovulação. Então, ocorre essa descamação, ocorre o processo de fecundação nessa região, que é a tuba uterina, como a gente citou há pouco, né? A gente tem que salientar esse processo. Secreção, todos esses líquidos, o líquido menstrual, são todo o contexto do que a mulher ia abrigar a criança, ela vai liberar para fora, tá? Não vai ocorrer fecundação, liberou. Tá? Como falei há pouco nessa situação de vocês terem ainda ciclos menstruais irregulares. Tá? Ah, professor, pô, tô aqui, sou menino, tô vendo essa aula. Pô, o que tem a ver com isso? Tudo. É de suma importância você compreender esses processos menstruais, esses ciclos menstruais, tá? Em termos de ciência, os meninos eles têm que entender que não só as meninas, eles também têm que ter um acompanhamento médico nessa via, tem que ter aí uma noção de que essas taxas hormonais são primordiais para que ocorram aí, por exemplo, uma vida saudável, uma vida sexual saudável, uma vida fértil saudável. A gente tem que colocar dessa forma também, tá? De que fertilidade é uma coisa, virilidade é outra. Então, professor, mas tem a ver com virilidade? Não, virilidade é uma coisa. Virilidade é a capacidade do lado do fulano ter lá uma ereção, é coisa relacionada pode ser uma situação psicológica? Pode, por vias, né? Porque se tem feedbacks relacionados a as liberações hormonais relacionadas a isso, tá? Então, por via. Vida sexual fértil é outra. Ter fertilidade, ter possibilidade de ter criança, gerar um filho, né? E assim vai, né? Então, voltando aqui ao aparelho reprodutor feminino, caracterizando a anatomia do mesmo, eis aqui o pavilhão das trompas, né? Que compreende a porção inicial, a própria trompa de falópode, que é a tuba uterina. Depois eu tenho a cavidade do útero, cavidade uterina, colo do útero. Cara, colo do útero é o exame Papa Nicolau. Né? É ali que se faz o exame Papa Nicolau. Professor, mas é difícil, é ruim, é constrangedor. Então, acontece. Você tem que fazer esse exame. Por que tem que se fazer esse exame? Não é necessário mediante o fato de que você é exposto constantemente a proliferações bacterianas, a proliferações de fungos. E aquela região, né, literalmente, do canal vaginal, tem uma umidade. Né? Então, tem uma umidade natural daquela localidade. Então, o corrimento nada mais é que uma coisa normal. A mulher tem o corrimento. Tá? Só que um corrimento com purido, que é uma coloração diferenciada, com odor, aí você caracteriza um aumento da flora bacteriana, um aumento da quantidade de fungos naquela região, propiciando algum tipo de enfermidade relacionada a isso, seja uma micose, seja uma irritação naquela região. Aí ela tem que fazer um acompanhamento médico para saber qual é o tipo de enfermidade que ela tenha, né? E para que isso ocorra, você que se aloje no colo do útero. Então é necessário que se faça um exame de coleta do muco, né, dessa região, para você colocar lá na microscopia e saber que tipo de material que tem ali. Né? Então, é necessário que faça esse exame, chamado Papa Nicolau. O Papa Nicolau foi o cara que inventou o exame, ok? Então, aí foi retirado, retirado, né, essa porção para fazer lá, né, enfim, a observação microscópica para ver que tipo de infecção que ela tenha. Então, como eu falei há pouco, né, é mais fácil, como eu falei, uma mulher pegar uma infecção urinária do que um homem, no contexto de que o homem ele tem lá o pênis que vai inibir essa proliferação bacteriana. As mulheres já não. Tá? A Ana Carolina falou a respeito, já que você está aqui, né, a respeito da entrevista com a sua prima. Carol? Oi, Pro, já falei com ela sim. Aí é só o senhor falar que dia que é melhor, aí eu já aviso pra ela. Então, eu vou marcar um melhor momento. A gente está finalizando esse contexto, né? Porque a gente tem aí a relação entre o aparelho reprodutor feminino e a situação que a gente abordou anteriormente, que é a respeito do sistema endócrino. Então, é de suma importância a conversa com a ginecologista, né? Eu vou ver aqui também se for gravada essa aula, se for divulgada, como foi a situação do segundo, né? A entrevista com a psicóloga, né? E se eles quiserem divulgar, bem. Enfim, eu acho que de suma importância, né? Também faço, já que o primeiro ano está aí, às vezes se interessa pelo assunto e quer entrar na aula do terceiro para poder assistir a entrevista com a ginecologista, é importante também, tá? Então,
a gente pode marcar para a semana que vem. Você falou 2 dias da semana que ela está disponível? Sim, pro, se eu não me engano, era quarta e sexta-feira. Quarta e... sexta-feira seria um dia ideal. Sexta-feira que vem. A gente marcaria lá com ela na aula de vocês, poderia ser? Eu vou perguntar pra ela, pro, eu vejo qual é o horário da nossa aula, aí eu passo pra ela. Mas aí eu te aviso, tá bom? Nossa aula da sexta-feira que vem é 10h40. Começa às 10h40, não é? Que é a última aula. Tá bom. Eu vou avisar pra ela, então. Se ela poderia, né? Enfim. Daí tiraria mais dúvidas a respeito disso, né? Do processo menstrual, tipos de ímen, né? A gente fala aqui de maneira superficial, né? A gente não vai em detalhes específicos, né? Processo de higienização, né? Fala a respeito da relação do acompanhamento no ginecologista, que é de fundamental importância, etc. Tá bom? Então, pessoal, eu vou parar por aqui. Já falei até demais, né? Agradeço a presença dos demais. A gente vai voltar a falar do tema segunda-feira, tá bom? Vou postar a aula para os demais que não acompanharam, tá? E gostaria de desejar um ótimo final de semana a todos. Me perdoa, pessoal do primeiro que tá aí, enfim, se eu falei alguma coisa que não devia, né, Fabiana. Ô, Ana Martins, tá bem? Você tá bem, Ana? Ana Martins? Oi, Pro, tô bem sim, e você? Tudo bem, tá? Tá tudo bem mesmo. Pessoal, a Bianca, tá tudo bem, Bianca? Tô bem, Pro. Tá. Então, agradeço o pessoal do primeiro ano que acompanhou, né? Enfim, e faço também agradecimentos ao terceiro. Se vocês puderem acompanhar hoje a transmissão no Zoológico, né? Vai ser legal, tá bom? Mariana, um abraço. Maísa também, abraço. Nath, Ana Carolina de Oliveira, tá? Bom final de semana a todos, né? Fiquem com Deus. E semana, não vou deixar nem tarefa para vocês do terceiro, só o primeiro tem tarefa, tá? Lá na aula gravada. Ufa! Ah, não. Obrigado, Pro. Obrigado. Obrigada, agradecida. Tá bom. Por favor. Tá, brigadão. Até, um abraço, bom final de semana a todos. Tchau, Pro, pra você também. Beijo, Pro, Tchau, obrigada. Pro. Obrigada. Se cuida. Bom fim de semana.